Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do seu santo e sagrado nome, Pai, e do seu Machia, declaramos a mente de Cristo ativada em nós, Pai, para que, iluminados os olhos dos nossos corações, possamos entender e compreender a porção, Pai, de sua palavra, a porção do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que possa adentrar em nossos corações e, iluminados os olhos dos nossos corações, possamos entender e compreender, Pai. Assim seja. Muito obrigado. Alô, abençoado. Estamos de volta, abençoado. Mais um estudo no Ministério Notizer da Graça e Paz. Eu sou o evangelista André Baiar. Esse é o estudo de 20ª parte já. E o tema desse estudo é a lei ou Cristo. A lei ou Cristo. A lei de Moisés ou Cristo, o Evangelho de Cristo. Por que eu coloquei esse tema, a lei ou Cristo? Porque o sistema religioso diz para as pessoas hoje: aceita Jesus, irmão. Aceita o seu Jesus como seu único, suficiente Salvador. Aquelas palavras que eles dizem para que os irmãos da igreja, os abençoados, possam tocar no coração deles, para que eles possam aceitar Jesus. Mas será que está aceitando plenamente a Jesus? Será que realmente essa conversão ela tem fundamento, ela tem sustentação no Evangelho do Machia, no Evangelho de Jesus? Porque não adianta, abençoado, uma falsa conversão. Tem que ser uma conversão plena, uma conversão verdadeira, uma conversão que é baseada na Escritura Sagrada. Uma conversão que tem base fundamentada no Evangelho do Machia. O Evangelho do Machia, eu já falei várias vezes para os abençoados, que está nas cartas de Paulo, porque o testamento dele só foi dado a Paulo depois que ele lá no madeiro, morreu, sua morte física, e escolheu Paulo de Tarso para ser o apóstolo para os gentios, como os judeus renegaram. Então ele escolheu Paulo de Tarso para ser o apóstolo para os gentios, porque a vontade de Deus é a mesma vontade do nosso Machia, é que todos sejam salvos. Não existe nenhuma nação favorita dele, não existe nenhuma pessoa favorita dele. Existem povos exclusivos dele. Mas quem são os exclusivos? Aquele que segue e ouve exclusivamente todas as sabedoria, todas
todos os ensinamentos que ele ensina. Todas as pessoas que ouvem e crê. Todos são povos. Mas aqueles que ouvem e praticam os seus ensinamentos e que crê no seu verdadeiro evangelho, ele se torna um filho exclusivo, se torna a menina dos olhos dele. E no sistema religioso? Abençoados, como aceitar Jesus no sistema religioso? Que prega um testamento que não pertence a ele. Como já disse, um testamento só é válido na morte do testador. Então o Evangelho do Mashiach só teve valor legal quando lá no madeiro ele inclinou a cabeça e disse: está consumado. E ali faleceu o seu corpo físico. A partir dali começa a ter, vigor, começa a ter legalidade o seu testamento. Então Mateus, Marcos, Lucas, João nunca foi Evangelho do Mashiach. O Mashiach disse muitas coisas, falou muitas coisas com eles, sim. Mashiach ensinou a eles muita sabedoria, ensinou a eles muitas coisas a respeito da vida, a respeito de como se comportar, a respeito da fé. Mas o Mashiach estava pré-anunciando ali a sua graça. Não era uma graça plena. O Mashiach estava pré-anunciando, mostrando que os fariseus estavam errados com suas pregações. Mas o Evangelho do Mashiach, sua legalidade plena, foi quando lá no madeiro ele disse estar consumado, porque ele veio para cumprir a lei, como foi dito na lei, na própria lei e nos profetas. Veio cumprir para poder revogá-la. Para poder revogá-la, por quê? Para poder dar ao povo, a todos os povos, o testamento da reconciliação, para reconciliar todos os povos. A lei foi válida, abençoados, mas a lei foi, a Bíblia diz, um aio, uma palavra grega que significa tutor. A lei foi tutora do povo por um tempo, até que viesse o Mashiach com o evangelho da reconciliação, o evangelho dele, o evangelho do reino. Então eu pergunto, abençoados, como aceitar Jesus no sistema religioso que prega um testamento que não pertence a ele? Todo sistema religioso hoje está pregando ainda a lei de Moisés. Sendo assim, vive sob o testamento dado a Moisés. E se nós perguntarmos, eles dizem: não, irmão, a lei já caducou. Hoje vivemos em graça. Vive uma graça. Tem o seu Jesus como seu Salvador, mas praticam as ordens do noivo da lei. Todos os rudimentos que é feito
nas igrejas atuais hoje, que eu chamo de sistema religioso, são rudimentos da lei. Então vive numa graça falsa. O apóstolo Pedro, depois que ele se converteu a Paulo de Tarso, vocês sabiam que o apóstolo Pedro era contra Paulo de Tarso? Tudo que Paulo de Tarso pregava, ele atrapalhava. O apóstolo Paulo chegava numa cidade e pregava graça, o evangelho de Cristo. Depois vinha Pedro e pregava tudo ao contrário, porque Pedro, depois que o Machia não estava mais com ele, Pedro começou a adulterar a graça. Pedro começou a misturar a graça com os rudimentos judaicos. É onde nasceu todas as igrejas do sistema religioso hoje. Até que Pedro, com muita insistência, advertência, repreensão de Paulo de Tarso, o apóstolo da graça, o apóstolo Pedro se converteu. E na segunda epístola de Pedro 2,3 ele diz: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, aos quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Aqui Pedro entendeu que o Machia veio para resgatar o povo da lei. Quando diz que os resgatou, está dizendo da lei, que a Bíblia chama de império das trevas. Amém, amados? Aqui Pedro entendeu a mensagem de Cristo, a mensagem do Machia. Todo pregador que ensina e prega os cumprimentos da lei, diz que você tem que cumprir a lei, tem que guardar todos os preceitos. Guardar é uma coisa, amados. Praticar são outras coisas totalmente diferentes. As pessoas estão misturando guardar com praticar. Quando fala guardar, não quer dizer que você tem que praticar. Guardar para você ter o conhecimento do que foi e do que era, para você ver o que Deus fez e por que o Machia veio. É para você aprender essas coisas. Então todo pregador que ensina e prega os cumprimentos da lei se enquadra nesse versículo, como falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, etc. Como renegamos o Machia? Quando vivemos nos rudimentos da lei, que o Machia nos resgatou para o evangelho verdadeiro da graça. Ele nos tirou da lei para que nós venhamos a reconciliarmos novamente com Ele e com o nosso Deus Criador, segundo o evangelho da graça, que também é chamado evangelho do reino. 3. Também, continua aqui, Pedro continua aqui, falando. Segundo Epístola de Pedro 2:3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. O que Pedro está querendo dizer? Essa invenção aí de diabo, essa invenção aí de inferno, entendeu? Essa invenção aí que tem que guardar a lei, tem que jejuar, tem que batizar,
Pedro está dizendo para eles, para essas pessoas que ensinam essas coisas, o juízo lavrado ao longo, quer dizer, o juízo está vindo. Não tarda, e a sua destruição não dorme. Uma vez que pregamos os rudimentos da lei, como batismo, Santa Ceia, Páscoa Judaica, quando fazemos jejum e etc., todos os rudimentos mais que é inventado nas igrejas atuais, no sistema religioso, todas essas orações, rituais, sacrifícios religiosos, abençoados, são rudimentos da lei. Não podemos aceitar Jesus na lei de Moisés. É uma pregação falsa. Você está no sistema religioso e dizer que o Mashiach é o seu Salvador. Isso é anti-bíblico. É anti-Mashiach. É anti o evangelho do reino. É contra o evangelho do Mashiach. É contra a graça. Gálatas 5, 3, 4 diz. 3 diz assim: de novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Eu botei a palavra aqui, entre parênteses, separar da graça. A palavra circuncidar significa separar. Ou seja, você crer que ainda é obrigatório guardar a lei com seus rudimentos religiosos. Então se circuncisa, ou seja, então se separa, ou seja, não dá ouvido à graça, não quer crer na graça. Então, versículo 4, de Cristo vos desligastes. Vós que procura justificar-vos na lei, da graça decaíste. Amém, abençoado? Entendeu? Não pode misturar, né, o Mashiach com Moisés, a lei com a graça. Não se mistura. Amém, abençoados? Abençoados, a graça é o evangelho do Mashiach, é o verdadeiro evangelho do Mashiach Jesus, né? Escondido nas cartas de Paulo. Não é que esteja escondido, é que as pessoas não conhecem. É que aqueles que ouviram sobre ela não creram. Muitos a receberam e retornaram para o sistema religioso. Mas a graça é a palavra de Deus. A graça é o evangelho do Mashiach. Vê o estudo lá, onde eu fiz, falando da vara graça e a vara união. Vocês vão entender perfeitamente todas as coisas. Que desde o princípio a graça existe. A graça não é religião. A graça é a palavra de Deus. A graça é o galardão que as pessoas tanto falam. A graça é a promessa vindo com Mashiach Jesus. E ninguém poderá ser justificado pelas obras da lei diante de Deus Criador. Atos 13, 38 e 39 diz. 38 diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento do que vos anuncia remissão de pecados, por intermédio deste. Está falando a respeito de quem? Do Mashiach Jesus. Por intermédio deste, Mashiach Jesus, 39, e por meio dele, o Mashiach Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas,
das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Todo sistema religioso está em transgressão religiosa, em adultério religioso, por pregarem a dois senhores, a Jesus e a Moisés. Diz que vive em graça, que o Mashiach é seu Salvador, mas segue as ordens do primeiro noivo. Serve a lei ainda. É uma mistura de graça e lei. Não existe isso. Não pode se misturar graça e lei. Não pode misturar Jesus com Moisés. Bem, amados, por isso que nós lemos lá em Gálatas 5, 3, 4. Se achar que deve guardar a lei, da graça decaíste de Cristo desligaste. Bem, abençoados, porque Cristo não tem nada a ver com lei. Moisés não tem nada a ver com a graça. Gálatas 5, 30, 31 diz assim: lança fora, 30, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Quem é o filho da escrava? Abençoados, preste atenção. Quem é o filho da escrava? É Moisés e o sacerdote levítico, segundo Arão. Quem é a escrava? É a lei, que escraviza com rudimentos, oblações, sacrifícios religiosos. 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Quem é a livre, abençoados? A graça, que nos justifica e nos reconcilia com Mashiach, Cristo e o nosso Deus Criador, que trouxe para nós a graça, que é o Evangelho da reconciliação, para que nós venhamos a nos reconciliar novamente com Deus e com Mashiach. Essa passagem é uma parábola, amados, em referência às duas esposas de Abraão, Sara e Agar. Então o apóstolo Paulo usou, essa referência para falar sobre a lei e sobre a graça. Quer ver que eu estou falando certo? Em Gálatas 4, 25, em Gálatas 4, 24, 25, anterior a essa que eu preguei, confirma o que eu falei. 24 diz assim: estas coisas são alegorias. O que é uma alegoria? Figura de linguagem. Porque estas mulheres são duas alianças. Aí, viu o que eu falei? A lei e a graça. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Eles botam Monte Sinai aqui, mas é incorreto. É Monte Horebe. Uma se refere ao Monte Sinai, a Torá, a lei. Quem foi dado lá? O que foi dado a Moisés no Monte Sinai? O Monte Horebe. O correto é Monte Horebe, mas eles botam Monte Sinai. O que foi dado lá a Moisés? A lei, a Torá. E a Bíblia diz aqui que gera para a escravidão. É a esposa chamada Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, sistema religioso atual, que a Bíblia diz que, não sou eu, mas a Bíblia diz que está em escravidão com seus filhos. Está em escravidão com seus filhos. 26.
Mas a Jerusalém lá de cima, lá do alto, é livre, o qual é nossa mãe, se referindo-se à graça, o Evangelho do Mashiach é nossa mãe, se referindo à igreja do Mashiach. Não é? Abençoados, vós que aceitou Jesus na lei, aceitou no amor de Cristo Mashiach. Mas infelizmente, desculpe eu falar essas coisas, infelizmente não tem valor legal nas escrituras sagradas, porque você não pode aceitar o Mashiach estando servindo a lei, estando no sistema religioso. É os versículos da Bíblia que diz, não sou eu. Não estou criando uma nova religião, não estou interpretando da minha forma. Estou lendo os versículos claramente. O Ministério Noticiário da Graça e Pai não oculta nada. Lê a mensagem conforme ela é dada. Tá bem, abençoado? Abençoados? Por que abençoados? Receber Jesus mediante a pregação da carne e não do Espírito. Porque a palavra do Mashiach é espiritual e não carnal. Quando você recebe o Mashiach lá na lei, lá no sistema religioso, você está recebendo o Mashiach segundo a pregação da carne e não do Espírito. Bem, abençoado, porque a palavra, o Evangelho do Mashiach é espiritual e não carnal. Gálatas 5:24 diz, 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões, seus desejos, né? As suas concupiscências. 25. E vivem em espírito. Como crucificamos a carne? Lá na morte de Cristo, lá no madeiro, quando o Mashiach disse está consumado, nos batizou. É o único e verdadeiro batismo, nos batizou definitivamente para vivermos em espírito. Bem? 25 diz, se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Se você realmente crê no Mashiach, crê na sua graça, e realmente crê que foi batizado uma vez por todas, lá na cruz, então você vive em espírito e anda em espírito. Se você está no ministério, no sistema religioso, nos ministérios, né, enfim, por aí, fala o sistema religioso para não falar o nome, né, porque não estamos aqui para falar de ninguém, estamos aqui para pregar a palavra. Se você está num sistema desse aí, ceando, batizando, jejuando, então você não foi batizado com Cristo. Se você está batizando, então você está falando que o batismo dele não serviu para nada. O batismo dele foi falso para você. Para nós que vivemos em graça, já fomos batizados. Bem, amados, lá na cruz, quando o Mashiach disse está consumado, nos batizou em todos para que andarmos segundo o Espírito. Ou seja, pessoal, se estão na graça, andar em Espírito,
Mas o Espírito não precisa de rudimentos religiosos. Por isso somos antes lei. Por isso a graça antes lei. A verdadeira ceia espiritual é o conhecimento do Evangelho da Graça, que alimenta o Espírito. Alimentando o Espírito, mortificamos, crucificamos, né, a nossa carne. Crucificamos a carne com suas concupiscências, e qual a palavra está dizendo aqui, com suas paixões infames. Abençoados, ou vocês servem a Cristo, Mashiach, Jesus, ou servem a lei do sistema religioso. Não pode misturar as duas, não pode servir os dois, que isso é prostituição religiosa, isso é adultério religioso. Você servir ao sistema religioso, não está em Cristo Jesus, mas no sistema religioso dos homens desviados do Mashiach, dos homens que usurparam o poder do Mashiach, se fazendo eles mesmos próprio Mashiach, se fazendo eles mesmos próprio Deus, ditando eles mesmos suas próprias regras. Não fossem batizados completamente no Mashiach. Servir o sistema religioso e dizer que foi batizado no Mashiach, não foi batizado completamente na morte pelo madeiro, porque ainda não crer plenamente no Mashiach, crer na pessoa do Mashiach e não crer no seu evangelho. Isso é crer parcialmente. Amém? Crer no Mashiach, existiu o Mashiach, existiu, mas não crer nas suas palavras, não crer no seu evangelho, isso é invenção, nunca ouvi isso. Claro que você nunca ouviu, ninguém nunca te ensinou. Por isso o Ministério Nosso Exército está te ensinando. E você tem a oportunidade de pegar a sua Bíblia e ver que tudo que está dizendo aqui está escrito aí, na sua Bíblia. Tem versículos às vezes que você nem viu, nunca te mostraram na sua vida. Mas você tem a oportunidade de saber que está escrito aí, que é real. Bem, amados, porque nós, pregadores da graça, não menosprezamos a inteligência de ninguém. Não criamos nada para fantasiar ninguém. Bem? Falamos a verdade em Cristo. Sim, sim, não, não. Essa que foi ensinada para nós. 2 Coríntios 3, 14, 15, 16, né? Está escrito assim, para nós finalizarmos aqui, né? 14. Mas os seus sentidos foram botados, endurecidos, porque até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não sendo revelado o que em Cristo foi abolido, removido, retirado. Está dizendo, né, as pessoas que até hoje, né, faz a leitura da antiga aliança, o que? Da lei. Até hoje as pessoas que guardam lei, que fazem a leitura da lei, não acredito no Novo Testamento não, então só lê a lei, o mesmo véu permanece, não sendo revelado que em Cristo foi abolido, foi revogado. Refere, abençoado, quando o Mashiach no madeiro revogou e aboliu a lei. 15. E até hoje, quando é lido Moisés no sentido que quando é lido a lei de Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ou seja, até hoje, quando é lido a lei como obrigação religiosa,
o véu ainda encobre a face, né, para não enxergar a verdade no Mashiach Jesus. E como que se convertemos realmente, verdadeiramente, baseado nas Escrituras, ao Mashiach? Está aí no capítulo 16. Quando se converterem ao Senhor, então o véu se é retirado. Abençoados, está dizendo aqui que claramente que na lei você não é convertido ao Mashiach. Aqui está o sentido, né, desse estudo. Ou seja, na lei, no sistema religioso, ninguém está batizado, justificado, remido, reconciliado, de fato, no Mashiach Jesus, e nem no Pai, nosso Deus Pai. Está claramente dizendo aqui. Quando nós largarmos essa lei, cremos nessa graça, cremos no Evangelho da Graça, que é o Evangelho verdadeiro do Mashiach, então, o capítulo 16 diz: mas quando se converter ao Senhor, aí sim convertemos ao Senhor. Aí o véu é retirado. Aí o Espírito, o qual fomos batizados lá no madeiro, começa a agir. E a sabedoria começa a fluir. Tá bem? Você começa a enxergar. Você era cego, passa a enxergar a verdade. Largue o ensinamento dos homens desviados da verdade. Venha conhecer o Evangelho do Mashiach Jesus. Basta se inscrever em nosso canal. Bem, amados, ativar o sininho de notificações para poder receber todos os nossos estudos, os novos, os anteriores que o abençoado ainda não ouviu, estão tudo lá no nosso canal. Basta só ativar o sininho de notificação para que o abençoado possa receber todos os novos estudos. Dê um joinha aí, abençoado. Peça amizade no nosso Facebook, né? Vou ficar por aqui. Vamos fazer uma confissão de encerramento dessa maravilhosa Santa Ceia. Esta é a verdadeira Santa Ceia, né? Feche os seus olhos, medite comigo que o Evangelho do Mashiach Jesus, o Evangelho da reconciliação, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós até a consumação dos nossos dias. Assim seja. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Mashiach Jesus. E assim seja. Obrigado também a vocês, abençoados, que pararam esses minutinhos para ouvir mais um pouco sobre, a graça a respeito do Evangelho da Reconciliação. Venha estudar conosco. Largue o sistema religioso. Bem, amados, venha agradar o nosso Mashiach e nosso Deus Criador plenamente. Bem, amados, bye bye, abençoados, até a próxima.